Bem, parece então que me cabe a mim, fazer agora a abertura da sessão. Ficamos sempre à espera que haja um speaker, mas, passemos já para a abertura e eu começo precisamente por dar as boas tardes, a todas e a todos. Sejam todas e todos bem-vindos a mais esta reunião plenária do Fórum IGEN, que para quem não sabe, designadamente para as nossas convidadas, que são 3 mulheres, o Fórum IGEN tem já 10 anos de existência, aliás, completamos agora em 2023 os 10 anos de existência e é composto por 73 organizações que assumem como compromisso promover a igualdade e a não discriminação entre mulheres e homens no seio das suas organizações, comprometendo-se de forma muito estreita em promover iniciativas, atividades e também práticas organizacionais que concorram para este objetivo, aliado também, obviamente, à promoção de outros valores, como a conciliação entre a vida profissional, pessoal e familiar, associada, como não podia deixar de ser, à proteção da parentalidade. Mas este conjunto de organizações, e porque está sempre atento à realidade do dia a dia e aos desafios que se nos colocam diariamente enquanto sociedade, quiseram em boa hora fazer e promover esta reunião plenária, tendo precisamente como tema a diversidade e a representação no âmbito da inteligência artificial, neste que é um momento que cada vez mais se debate, mesmo a nível internacional, os desafios que nos são lançados pela cada vez mais maior presença da inteligência artificial nas nossas vidas. E a pergunta que aqui se coloca e que nós gostaríamos de ir respondendo ou de ver respondido ao longo desta sessão é se de facto a inteligência artificial constitui uma oportunidade ou será uma ameaça para a igualdade de género e, consequentemente, também se constitui uma ameaça ou também uma oportunidade no âmbito da representatividade e diversidade. E por isso quisemos convidar para partilhar connosco alguns do seu conhecimento, Patrícia Milheiro, a Besma Kraem, que ainda não consegui ver, e permita-me, deixei para o fim, mas não por ser menos importante, a professora Sandra Passinhas, que tive o privilégio de ter como professora no meu primeiro ano de faculdade, numa disciplina que tem um nome muito engraçado, que era Direito Romano e História do Direito Português. E por isso, quando vi aqui há tempos que a professora Sandra Passinhas ocupava agora esta função e tinha esta missão também a seu cargo, de imediato sinalizei como sendo uma potencial oradora para este evento. E por isso quero agradecer-vos às três. Perdoem-me a Besma e a Patrícia esta referência especial, mas creio que todas vós compreendem quando temos entre os nossos oradores alguém que em algum momento das nossas vidas foi importante, e a professora Sandra Passinhas foi das melhores professoras que eu tive na Faculdade de Direito da Faculdade de Coimbra, por isso, da Universidade de Coimbra, e por isso não podia deixar de fazer esta referência. Muito bem. Agradeço Agradeço também à Sofia Branco, da Lusa, parceira já de há muito tempo deste fórum e que está sempre disponível também para se associar a estas iniciativas com todo o seu saber e excelência no que se refere à comunicação, sendo uma excelente profissional de reconhecido mérito no nosso país. Não me alongando mais, eu passaria então a palavra precisamente à Sofia Branco, desejando a todas e a todos uma boa sessão, que tenho por certo que vai ser muito útil e muito importante para aquilo que nós também, para as respostas que queremos alcançar com esta sessão. Obrigada. Muito boa tarde. Eu fiquei aqui à espera de um sinal para que eu pudesse apresentar, que havia-me a mim, de facto, mas entretanto, com estes problemas técnicos iniciais, não percebi que ia começar, mas assim, já estamos adiantadas. Agradeço à Presidente da CID, Carla Tavares, este, enfim, desnecessário elogio, mas obrigada.
É com muito gosto que aqui estou, dou as boas-vindas a todas e a todos. A diversidade e a representatividade no âmbito da inteligência artificial foi o tema escolhido para assinalar a 35ª reunião plenária do IG, no Fórum de Organizações para a Igualdade, de que a Lusa, que eu aqui represento, faz parte. A Carla Tavares já apresentou, assim muito en passant, as pessoas que temos connosco. Vou dizer mais qualquer coisa. Temos a Sandra Passinhas, que é professora coordenadora do projeto europeu Justice, Fundamental Rights and Artificial Intelligence. Temos a Besma Krayem, executiva sénior internacional da área das tecnologias, e temos a Patrícia Milheiro, consultora sénior em inteligência artificial. Agradeço desde já muito às três a disponibilidade. Faço também aqui já a nota de que quem tiver questões pode ir colocando as mesmas no chat, e que depois no final teremos a oportunidade de as dizer para todos e de as ver respondidas. Antes de iniciar a conversa com as três oradoras convidadas, eu vou só recordar alguns dados, focando-me. A diversidade e a representatividade são um mundo muito, muito abrangente, mas eu vou focar-me na questão dos homens e mulheres, da igualdade de género. Portanto, para citar um relatório recente que descobri a propósito desta sessão, portanto já nisso ganhei aqui alguma coisa, que é um relatório da Unesco, que efetivamente dedicou a este tema este ano, portanto é muito recente, está disponível em português, acho que esta informação é importante, no qual a Unesco reconhece que ainda não se sabe exatamente, ou não se sabe muito, sobre como é que esta tecnologia, como é que a inteligência artificial vai afetar as mulheres em particular, e sublinha que são necessários dados e investigação para que se possa ir aferindo desse impacto que seguramente existirá. Em todo o mundo as mulheres ganham menos do que os homens, têm empregos mais precários, dedicam mais tempo a trabalhos não remunerados, cuidando de crianças e de idosos, ocupam menos cargos de chefia e liderança e participam menos, e este dado é importante, das áreas da ciência, da tecnologia, da engenharia e da matemática, que na verdade fazem a inteligência artificial. Neste sentido, é preciso perceber de facto o que é que esta tecnologia vai trazer à vida profissional das mulheres, e a Unesco, a Agência das Nações Unidas, admite de facto que ela pode trazer oportunidades e desafios, a tal questão que já se colocou aqui de início. Faz um apelo, deixa um apelo neste relatório a empresas, governos, estados, outros agentes sociais, instituições, para apostar na requalificação e na especialização das mulheres, para promover as suas competências digitais, mas alerta de facto, neste ponto em que estamos agora, que elas estão a ser deixadas para trás, no que refere a estas competências digitais, ou seja, o seu talento também está a ser deixado para trás com isso. E por isso a Unesco diz que para eliminar essas desigualdades de género que hoje existem e, sobretudo, impedir que elas cresçam com a inteligência artificial, é mesmo importante garantir que as mulheres acedem aos recursos, à formação, à capacitação de que precisam para o mercado de trabalho da amanhã. Portanto, ele é muito focado no mercado de trabalho, este relatório, mas eu achei que era interessante trazer este exemplo para passar, desde já, sem me alongar mais, às nossas oradoras, com esta grande pergunta que faço a todas. Podemos começar pela professora Sandra, que aparece aqui no programa em primeiro lugar. Estamos efetivamente a aproveitar o poder da inteligência artificial para eliminar a desigualdade de género, ou estamos a deixar que essa desigualdade ou que essas diferenças se perpetuem, ou até, pior ainda, correndo o risco de que aumentem? Professora Sandra. Muito obrigada, Sofia. Eu queria também começar por cumprimentar todas e todos e pedir-lhes desculpa pela generosidade excessiva da doutora Carla Tavares, mas isto é o carinho com que os alunos tratam os professores, e acreditem que para nós, professores, a grande alegria é ver os nossos alunos a crescer e a desempenharem e a mudarem a sociedade e a desempenharem funções de relevo, e portanto agradeço muito a gentileza. Quero cumprimentar verdadeiramente toda a audiência e agradecer muito o convite para estar aqui, para poder partilhar convosco algumas ideias que eu tenho e também aprender, de certeza que hoje vou aprender muito. A Sofia perguntou-me uma coisa que vai bater no cerne do que é a inteligência artificial, porque quando nós pensamos em inteligência artificial e nós pensamos em dados e pensamos em algoritmo, a questão verdadeiramente
é saber o que é que vai mudar. Quando nós temos dados que já pré-existem e que são colocados e que são dados que são atribuídos ao algoritmo, e depois temos um algoritmo que tem que ser tão neutral quanto possível. Só que, por muito neutral que seja o algoritmo, o problema é o problema dos dados que são inseridos. Eu posso começar já para vos dar um exemplo prático do caso da Amazon, quando resolve contratar os seus colaboradores através de inteligência artificial, de utilização de inteligência artificial, e começou a perceber, e como a Sofia disse, que contratavam mais homens do que mulheres. Porquê? Porque inseriram dados que eram dados que tinham, e eram dados com uma determinada historicidade, e, portanto, os dados trazem um resultado que não é um resultado que se dá que nós queremos. Mas, verdadeiramente, o problema, parece-me, nós pensamos muito onde nós vamos chegar, onde é que a inteligência artificial nos vai levar. E nós pensamos isso, e agora estou a falar da parte dos juristas. O meu projeto, o projeto que eu sou coordenadora, visa precisamente capacitar juízes para decidirem ou com inteligência artificial ou casos em que houve utilização da inteligência artificial. E o nosso problema, neste momento, um dos problemas com que nós nos deparamos é a questão da cristalização, porque a inteligência artificial não nos vai levar a um ponto de chegada. Nós não vamos chegar a um mundo perfeito ou a um mundo com determinadas características. E hoje acho que este é o grande desafio, este é um dos grandes desafios com que nós nos vamos deparar, que é saber como é que nós vamos evoluir na inteligência artificial. Não sei se me estou a fazer entender, Sofia. Não sei se me estão a ouvir bem. Sim, estamos a ouvir perfeitamente. E acho que estava a ser muito Não sei se me clara. estou a fazer entender, Sofia, porque a verdade é essa, que é, nós temos que pensar aqui em várias etapas, e por isso é quando me fez a pergunta se nós estamos a aproveitar tudo aquilo que a inteligência artificial nos pode dar, se calhar ainda não estamos, se calhar vamos ter que melhorar muito a inteligência artificial, que é uma dificuldade, não é? Porque quando nós não compreendemos verdadeiramente a inteligência natural, como é que nós vamos compreender esta inteligência artificial? Ou como é que nós vamos agir sobre esta inteligência artificial? Mas há aqui, e eu sei que vamos desenvolver estes temas mais à frente, depois há aqui as questões éticas que se levantam, há aqui até a questão da governança da inteligência artificial, mas eu gostava de assinalar este ponto, que é, para início de conversa, que é, de facto, nós temos que pensar em inteligência artificial, naquilo que ela nos vai dar e como é que ela vai crescer depois, como é que ela vai evoluir, porque um dos problemas é precisamente este da cristalização. Sofia, não sei se Sim, respondi. muito clara. Esta questão é muito importante, esta questão dos dados não serem neutros no género, não é? Isto é uma questão que se coloca todo o tempo. Nós fazemos formação interna na Lusa sobre estas questões de igualdade e de diversidade. E há sempre alguém que diz algo do género, então, mas eu vou ao Google e o Google me dá 5 homens para o tema que eu quero saber como os mais destacados especialistas em determinada matéria, que culpa é que eu tenho, não é? Isto pergunta um jornalista, não é? E ao que nós temos que responder, mas desde quando é que o Google é uma coisa neutra, não é? Desde quando é que o Google te dá uma resposta neutra? Exatamente. O Google dá-te uma resposta na base exatamente do teu algoritmo, da tua experiência, desde logo da tua experiência na internet propriamente dita, não é? Portanto, obviamente que se os homens aparecem mais no espaço mediático, que todos sabemos aparecem, e numa desproporção ainda bastante significativa, é natural que eles também apareçam mais no Google, pois o problema é esse. O problema é que não basta esta atitude quase receptora, não é? De o Google dá-me, eu recebo, e essa parte é que não pode ser, não é? Portanto, tentamos fazer uma formação no sentido dos jornalistas perceberem, não percebem todos, já vos digo, esta é uma discussão que não é fácil dentro das redações, mas alguns percebem, felizmente, que têm que ativamente procurar outras fontes, que não são só mulheres, não é? Há vários outros tipos, há muitos tipos, não é? As fontes usadas jornalisticamente são, em geral, homens, em geral, brancas, em geral, velhas, isto
desculpando o termo, não é? Mas só para perceberem que, de facto, há uma fonte estereótipo, não é? Isto para fazer aqui também a equivalência, eu acho que esta questão dos dados não serem neutros é muito importante, mas vou colocar exatamente a mesma pergunta à Besma e pedir-lhe para vir saltar aqui para a conversa e para nos dizer então se de facto se ainda estamos numa fase em que corremos mais riscos do que oportunidades no que a inteligência artificial diz respeito para garantir esta diversidade e representatividade. Obrigada, Sofia, obrigada, Sandra, obrigada a todos e é um grande prazer estar aqui hoje a partilhar a minha experiência, a minha opinião. Um pequeno disclaimer, eu percebo perfeitamente português, mas não falo muito bem, portanto, eu posso misturar um pouco e falar português, mas vou tentar do meu melhor de falar português to 95%. A resposta, Sofia, e concordo completamente com o que a professora Sandra disse, eu diria que a resposta ainda não temos resposta. Estamos no meio do tsunami do AI no bom sentido, no meio daquilo que está a acontecer agora. Portanto, não há resposta as of today, não há resposta today, mas o que estamos a ter agora com as ferramentas de AI nem é melhor nem é pior daquilo que nós já tínhamos na sociedade. É uma representação daquilo que nós tivemos, porque os dados que nós tivemos são biased, é verdade, e foram a base do treinamento das ferramentas dos Large Language Models. Portanto, agora temos respostas que são uma representação da sociedade. Se calhar o problema é que estão a ser amplificados. Portanto, o bias já está lá e está amplificado com o uso da inteligência artificial. Mas a oportunidade, e eu sou muito otimista com respeito à AI, sou um AI passionate, eu acho que há uma oportunidade enorme de corrigir estes bias. Há muitas ferramentas hoje em dia que estão já a ser desenvolvidas, seja pelos reguladores, seja pelas empresas, seja pelas ONGs, para remover esta bias, para remover esta bias, basically, entre homem e mulher, mas também bias entre preto e branco, entre pessoas com deficiência ou sem deficiência, e há muitas ferramentas. Eu acho que foi a Sofia que falou sobre o tema de encontrar pessoas no Google, por exemplo. Mesmo o Google já desenvolveu um Chrome extension, uma extensão no browser do Chrome, e o que o Chrome faz, por exemplo, não é no caso de pesquisas normais, mas no caso de pesquisas dos recursos humanos nas plataformas de hiring platforms, seja LinkedIn, etc., o que é que este Chrome extension faz? Remove nome, fotografias, tudo que dá uma ideia sobre o género ou o background desta pessoa, e assim remove um pouco eventualmente o bias. E há muitas outras ferramentas que estão a ser desenvolvidas, algumas delas são open source, são for free, para ajudar as empresas para ver se eles estão a desenvolver soluções de AI que estão já biased ou não. O que é que isto significa? As empresas estão a desenvolver AI solutions, estão a usar dados para treinar estas solutions, e depois podem passar isto numa ferramenta como, por exemplo, a IBM tem uma coisa chamada o AI Fairness 360, e então passa esta aplicação dentro desta máquina para ver para detectar bias, se há questões éticas, mas também Accenture tem isto, Google, MIT tem uma coisa chamada Moral Machine. Portanto, há muitas ferramentas que vão nos ajudar no mundo de tecnologia, quando estamos a desenvolver soluções de AI, para ver se estamos realmente a usar dados para treinar estes modelos que são biased, e o resultado é também biased. Portanto, para responder nem é sim, nem é não, ainda estamos no meio disso e vai tudo depender, se calhar daqui 3 anos, 5 anos, podemos olhar para trás e dizer, ok, o Artificial Intelligence ajudou-nos a remove, take away um pouco do bias ou a amplificar, e vai depender muito de nós.
E tenho muitos exemplos, mas vou deixar aqui como uma primeira resposta, que a resposta é que ainda não sabemos. Estamos Certo. no meio disto. Sim, é já ótimo para ponto de partida. Eu chamo a Patrícia também à conversa. Ainda tendo esta primeira grande pergunta, concorda com as anteriores oradoras, de facto, que ainda falta muito para sabermos exatamente onde é que estamos. Antes de mais, muito boa tarde a todos, e que isto seja realmente uma conversa que, como foram ditas até agora, de construção, porque realmente concordo plenamente que ainda estamos no início. Eu tenho um colega que diz que estamos no black box of an airplane, não é? Portanto, ainda temos que ir lá abrir, isto ainda tem que cair para abrir, mas realmente é muito, ainda estamos no embrião, isto está a crescer e realmente a oportunidade é agora para fazer com que isso não aconteça. Eu não vou repetir o que foi dito, porque eu concordo com tudo. Eu acho que dava uma visão que é tudo em relação aos dados. Por exemplo, uma das coisas que eu acho que é muito importante, e vejo isso de uma forma empresarial que pode também influenciar a parte social, porque pronto, tendo a parte empresarial mais dinheiro para investir nisto, e pode ser uma oportunidade de agarrar isto e não só na parte social, que obviamente acarreta os problemas de investimento que poderá acarretar. Mas, de facto, por exemplo, dou-vos um exemplo, que é, por exemplo, a minha empresa faz alocação de recursos. Tão simples como isso, para além de várias outras coisas. E uma das coisas que nós utilizamos é o algoritmo, não como a gente conhece, por exemplo, como o ChatGPT ou o Bard, dentro da empresa. E os currículos que nós olhamos já não têm nome, já não têm fotografia, já não têm género. E, portanto, olhamos para os skills, né? Portanto, a experiência de que foi. Portanto, no fim, acaba por ser. Porquê? Porque este algoritmo ainda é cego, portanto, ainda não tem treinamento nenhum, exceto aquilo que a gente lhe dá. Portanto, isto é só para dizer que realmente os dados são o mais importante. Que já não sei quem disse, mas que realmente o Google já era enviesado, e portanto, logo aí é assim. Mas, por outro lado, há aqui uma oportunidade de transformar isto dentro da nossa casa e não olhar como a gente está a olhar agora, que é a internet desde 1900 e não sei quê, que obviamente é enviesado. Há outra coisa, a grande diferença, mas eu não sei, Sofia, e se calhar estou-me a adiantar e não quero, assim, isto não é novo, isto não é agora. A inteligência artificial existe desde 1956 e, portanto, agora está mais disponível. Portanto, acho que o desafio é esse e acho que a oportunidade também é essa. Mais disponível, também mais disseminada, não é? No Exatamente. sentido do seu impacto, aquilo de que falávamos há pouco, não é? Exatamente. Às vezes não damos tanta relevância às coisas exatamente porque elas têm um impacto muito restrito, não é? Aqui a Exato. questão é que vai ter é muito mais alargado. E para as elites, e agora já não é. Exatamente. E acho que essa é importante. Depois também a democratização da própria ferramenta, não é? Eu acho que é importante pegar aqui, se calhar, no exercício que a Patrícia já estava a fazer de dar boas práticas, não é? De falar de boas práticas, e se calhar perguntava, e podemos inverter, podemos começar pela Patrícia, onde já estávamos, se quiser acrescentar mais alguma coisa, e vamos ao contrário. Que boas práticas conhecem hoje que já tenham em conta esta questão da justiça, da inclusão desta ferramenta? Coisas que queiram deixar aqui como bons exemplos. Aquilo que falei antes, acho que para nós, empresa, e acho que para aquilo que podemos impactar na sociedade, é um momento de celebração. E quando digo que é um momento de celebração, porque eu gosto de celebrar as pequenas vitórias, um bocadinho de cada vez, acho que realmente houve aqui. Eu não sei, as pessoas mudaram logo. Todos os recrutadores que nós temos, toda a gente que depois aparecia e que nós, obviamente, depois que sabíamos que era o nome, porque tínhamos de telefonar à pessoa, não é? Mas só isto foi uma grande vitória. Uma grande vitória porque realmente, já não sei quem disse, só nos apareciam homens. Estamos a falar de engenheiros de dados, estamos a falar de data scientists e, portanto, apareciam historicamente, não é? Há mais homens. Mas, por outro lado, eu acho que, e vou voltar àquilo que disse, Sofia, a democratização está a fazer com que realmente mais mulheres apareçam. E no outro dia, eu vou dar, isto é um exemplo muito, muito pessoal, mas eu acho que também é mais uma grande pequena vitória. Através do LinkedIn, houve uma rapariga que me enviou, eu lancei um livro sobre a parte de Generative AI e realmente como é que as empresas podem
podem beneficiar, e ela soube disso e me mandou um e-mail a dizer: eu acabei a engenharia civil e não sei o que é de fazer na vida e gostaria de falar consigo para, porque agora este ChatGPT já estou a falar, pronto, e o que é que eu acho que isto demonstra? Demonstra que realmente esta democratização está a chegar às pessoas, nomeadamente às mulheres, mas também a pessoas que não têm tanto acesso, ou poderão não ter tanto acesso. Portanto, eu acho que é aqui realmente as melhores best practices e cada um de nós pode fazer isso. Em relação à parte de ética relacionada com estas melhores práticas, a mesma já falou da IBM e realmente eles são um grande exemplo em relação a isso, e portanto há a transparência e mitigação de todos os preconceitos que possam existir e todos os empregados são formados para isto e têm feedbacks, etc. Portanto, as próprias empresas estão a chegar a um ponto que antes era quase, e desculpem o termo, vergonhoso. Era vergonhoso e portanto está a abrir espaço para a comunicação, para a transparência, exatamente porque pode depois vir os vieses e os bias todos que falamos, e pode começar também a ser um viés em que as elites deixam de ser elites, e portanto isto é extraordinário, e as diversidades começam a aparecer. Isto, voltando atrás, se os dados forem os que devem ser, como é óbvio, eu sou Weber, mas também sou super optimista, mas também tenho sempre ali a bandeirinha do risco, mas como pode ser mitigado. Agora, há aqui uma parte que as empresas estão a começar a fazer e as instituições, e posso dar aqui um exemplo, o próprio registro e notariado português, que cada um que já foi a um balcão do IRN sabe que demora e que às vezes não é igual, e se mudarmos da pessoa que nos está a entender também não. O que eu estou a tentar fazer, que eu acho extraordinário, eu como cidadã aplaudi, que é, por exemplo, abrir uma empresa na hora. Este é só um exemplo como outros qualquer. Como é que pode ser mais rápido? Porque, de facto, a empresa não é na hora, é nas várias horas que a seguir vêm, não é? E, portanto, eles estão a reformular esse processo todo e fazendo o seguinte: todo o papel que entra é um papel igual e todo o papel que sai é um papel igual. E, portanto, a Patrícia, a Carla, a Lúcia, a Sandra, se forem abrir uma empresa, são todos iguais. E o que eu acho que aí, em termos de inclusão, também é muito mais aberto e democratizado. Eu vou-me calar porque senão estou aqui meia hora. Não, mas mas é muito interessante esta questão dos exemplos. Eu acho que nós, a partir dos exemplos, às vezes percebemos melhor os tópicos, não é? Sobretudo quando os tópicos ainda têm um elevado nível de desconhecimento para a generalidade das pessoas, é preciso sublinhar isto, não é? E ainda são, de facto, têm um elevado grau de incerteza, digamos assim, ainda. Sim. Mas voltava à BESMA, então, também para, além daquele exemplo que já referiu, que é o exemplo de casa, não é? Que outras práticas gostava de partilhar? Boas práticas? Eu acho que há muitas boas práticas, mas deixa-me começar por onde é que começamos no ano passado, quando o ChatGPT saiu ao público, há pouco menos de um ano atrás. O bias era tão grande que, imagina, você põe uma pergunta relacionada com the CEO, neste caso não é ao, the CEO, blá blá, and then you ask ChatGPT ia responder he, ele, CEO, porque CEO é ele. Portanto, o bias era tão grande e, claro, isto já foi removido, já foi corrigido no ChatGPT e agora estamos a ter muito mais exemplos pelas empresas. Eu gostava de salientar aqui dois exemplos. Da SAP, a SAP, a empresa o SAP, aqui em português diz-se o SAP tem no módulo do HR deles, já estão a usar AI para remover o bias em áreas de recrutamento, de promoções. Para mim é uma área que é muito very dear to my heart, que sou uma woman in tech, e o problema que nós temos em women in tech, começamos no início, portanto, saem das universidades, quase metade dos engenheiros são mulheres, começam a trabalhar
quase metade, 45%, mas quando nós olhamos para o funil e para as áreas para as leadership, quando chegamos ao C-level já estamos no single digit, já estamos depende da indústria, estamos no 5%, 10%, 3%, depende da área. E então, alguns no processo, alguns na carreira das females, women in tech, estamos a perder as women. E muitas vezes temos muita conversa, muita discussão sobre por que nós estamos a perdê-los, né, nesta promotion. Porque há muito bias. E agora, há ferramentas que vão nos ajudar, e Siemens, por exemplo, Siemens está também, Siemens na Alemanha, não sei se a Siemens aqui em Portugal está a usar a mesma coisa, é um trial, estão a usar uma ferramenta de AI no processo dos recursos humanos, no processo de evaluation, de promoção, para ver se estão realmente a ter bias, diversity and equity em todos os níveis. Há uma grande diferença entre o diretor ou a diretora dos recursos humanos a dizer que tenho aqui dados, há algum problema, não temos diversity, não temos equity, a resposta é sempre porque não há candidatos. E entre uma ferramenta científica que realmente descobre razões onde é que estamos a ter o bias e ajuda a remover este bias. Portanto, eu acho que isto é um exemplo. Posso ligar? Aqui uma Peço desculpa, mas alguém está com o microfone ligado. Okay. Sim, portanto, continuando, aqui o exemplo em que uma empresa que está a desenvolver uma ferramenta para o público, um HR tool do SAP, que vai ajudar todas as empresas que vão utilizar o SAP, e não é só o SAP, eu acho que muitas empresas que têm soluções de recursos humanos estão a incluir pequenas ferramentas, pequenos exemplos de AI, e uma empresa que está a utilizar isto na própria estrutura deles. Portanto, isto vai nos ajudar e há muitos exemplos. Agora, se olhamos para o Portugal, Portugal com um tecido empresarial de quase 90%, 95% SMEs, obviamente isto ainda vai demorar muito tempo até isto chegar às SMEs, mas pelo menos eu espero que as grandes empresas vão também começar a experimentar com estas ferramentas. Muito bem, eu peço só para terem cuidado com os microfones, que enquanto a Besma falava, houve aqui uma interrupção. Eu passava então à professora Sandra também sobre este aspecto de se gostava de partilhar connosco alguma boa prática. Sofia, com certeza, mas trate-me por Sandra, está bem? Eu estava a ouvir a Patrícia e a Besma e aqui do lado da academia, sabem, as preocupações são muito semelhantes. Eu vou começar pelo que disse a Patrícia e pelo Instituto do Registro e Notariado, e de facto o ChatGPT parece que vem mudar muita coisa, não é? E na Justiça é uma das áreas onde está a ser utilizado e com algum sucesso. E também está a mudar aqui na academia, porque as previsões mais catastróficas até diziam que o direito ia acabar, porque com o ChatGPT já não era preciso respostas jurídicas, etc. A verdade é que isto para nós vai ser um grande desafio, mas eu acho que é ultrapassável, nós vamos ter que nos reinventar. Não sei se estão recordadas quando apareceu a Wikipédia, já ninguém vai ler livros, já vai dar tudo, e as pessoas entretanto adaptaram-se. Nós agora temos que ensinar aos nossos estudantes e aos nossos trabalhadores do futuro é que a informação está lá, mas temos que controlar a informação, não é? Perde-se aí alguma coisa, mas vamos ter que ensinar os nossos alunos a ter ferramentas para controlar esta ferramenta. Também ela própria vai melhorar e vai melhorar muito, que a Wikipédia hoje também não é a Wikipédia que era há muitos anos atrás. E queria dizer-vos que eu também, na academia, eu sinto precisamente isso, há pouco a Besma falou, que é as alunas que se perdem. Eu tenho, às vezes, vivo numa cidade pequena, não é? Nós às vezes acompanhamos alguns alunos e eu penso, ela era tão mais inteligente que eu, enquanto minha aluna, e como é que hoje há uma inversão tão grande em termos sociais, em termos profissionais, como é que ele está tão à frente dela, sabem? É uma visão, minha visão é empírica, mas é a visão que eu tenho, e isso não acontece num caso, não acontece em dois, acontece muitas vezes. E não sei se têm essa percepção, mas está a acontecer mais agora, até. Nos últimos anos, eu pensei que
Eu acabei o curso há 25 anos, pensei que as coisas fossem sempre em crescendo e a melhorar, e não é isso que eu vejo empiricamente. Despindo agora aqui a vertente académica e indo mais para a parte da minha investigação, nós na Justiça, o que é que nós temos na Justiça? Bem, em termos do que acontece em Portugal, temos um problema grande que são os dados, porque a nossa Justiça é pouco digital. Nós temos uma coisa que nos distinguiu durante alguns anos dos outros países, temos as sentenças dos tribunais superiores estão disponíveis online, mas as de primeira instância não estão, as de proximidade não estão, e a vida também é feita disso, não é? É feita da primeira instância, é feita da proximidade, e portanto nós temos um déficit grande, e portanto temos que começar um bocadinho lá atrás, ao nível da digitalização, ao nível dos dados. Depois, experiências que noutros países, onde é que está a ser utilizada a inteligência artificial? Tudo em sede experimental. Por exemplo, em França estão a desenvolver 2 projetos de investigação que estão a usar a inteligência artificial na escolha da residência das crianças e na escolha das compensações a dar ao cônjuge em caso de divórcio. É verdade. Porquê? Porque a inteligência artificial consegue trabalhar muito mais dados do que consegue o magistrado, não é? Porque ele vai lá por equidade, por empatia, vai olhar para aquela família, para aquela mãe, para aquele pai, e consegue ter uma preferência, digamos assim, mais ou menos fácil. Mas se ele tiver a medir o quarto, as horas de trabalho, a disponibilidade financeira, o tempo de qualidade, tudo, os horários da criança, portanto, a inteligência artificial falo-á, de certa maneira, não sei, está bem, mas estou a experimentar. E depois a questão da compensação financeira, não é? Em caso de divórcio, às vezes estamos a falar de transferências económicas de há 20 anos, 25 anos, e estão a fazer essa experiência. Na Alemanha também já houve, aliás, uma decisão contra uma medida policial que tinha a ver com tratamento por inteligência artificial de dados e que tornava certas pessoas mais suspeitas do que outras da prática de crimes. Isto era policial, portanto, não é propriamente processual, aquele processo penal duro que nós conhecemos, mas o Tribunal Constitucional veio dizer que isso era inconstitucional. Portanto, nós vamos tendo aqui alguns dados, e sobretudo dados que vão no sentido de, por um lado, uma maior eficiência no tratamento da justiça, mas por outro lado, já está a aparecer, e que o Tribunal Constitucional alemão é sempre um bom farol, no sentido de, mas não podemos pôr em causa os direitos fundamentais das pessoas. Agora, a verdade também é que isto é tudo mais ou menos, eu não diria volúvel, não é? É tudo mais, vamos dizer, adaptativo. Por outro lado, o que é que também queria dizer-vos? Em termos de justiça, eu já encontrei tudo, sabem? Eu já encontrei um juiz espanhol que diz que 90% do trabalho dele pode ser feito por inteligência artificial e que ele ficaria disponível para fazer melhor os outros 10%. Isto prende-se com o facto de, em Espanha, haver muitas ações repetitivas. Nós não temos isso, não temos tanto em Portugal, ao nível de cláusulas contratuais e ao nível de práticas comerciais desleais e de indemnização. Mas ele diz isto, não é? Já disse várias vezes, eu no início tinha algum pudor em repetir, mas agora ele diz tantas vezes que eu acho que já é mais do que público. E temos, por outro lado, o típico magistrado que diz o nosso trabalho é insubstituível e, portanto, a nossa tomada de decisão humana não pode ser substituída pela inteligência artificial. Nestes caminhos que vamos fazendo e que eu vou fazendo, eu noto que há de facto uma grande preocupação ética e uma grande preocupação pelo respeito daquilo que é a pessoa humana, não é? Mas também tenho a noção que estamos a falar de conceitos vagos e, portanto, há aqui eventualmente alguns perigos. Certo. Obrigada. Eu recordo que podem colocar questões, quem quiser, há muitos participantes nesta altura e, portanto, podem usar o chat e depois iremos às vossas perguntas. Eu encontro, enfim,
algo em comum entre vocês, parecem-me otimistas, assim, em geral, mas vou aproveitar, para ser pessimista agora, que é para não ser no fim, vou aproveitar para pegar aqui na deixa da Sandra em relação às alunas, não é? Às estudantes, e à questão de porque é que elas que tinham tão bons resultados depois não estão, para introduzir aqui uma questão em que, na verdade, comecei a pensar nisto relativamente recentemente. O jornalismo está a sofrer uma transformação no sentido de ser mais feminino do que masculino, pela primeira vez. Era uma profissão muito masculina, como muitas outras. De repente há uma mudança, ainda é paritária, mas já há mais mulheres. E essa nova geração que aparece, e sobretudo quem dá aulas percebe isso, é cada vez mais feminina, mas é cada vez mais do tipo de às vezes não haver rapaz nenhum, em turma nenhuma, ou quando há haver um em 10. Isto vai provocar uma mudança brutal na profissão, que não é também a que eu gostava que acontecesse, porque não, eu acho que nenhum desequilíbrio é bom, não é? Mas sobretudo que nos tem feito pensar de porque é que isto estará a acontecer, na verdade. E a resposta no caso do jornalismo não é muito positiva. Uma das possibilidades no caso do jornalismo é que é uma profissão mal paga. E, portanto, muito mal paga. E, além disso, muito exigente em termos de horas de trabalho e nós temos alguns dados de inquéritos que revelam, por exemplo, que as mulheres trabalham muito mais do que os homens no jornalismo. Todos os jornalistas trabalham mais do que devem, as mulheres mais do que eles. As dificuldades de conciliação são mais para elas, como é evidente, não é? Elas abandonam mais a profissão. Portanto, há assim uma série de dados que temos, e o que é que se tem dito? Que se calhar os rapazes começam a perder interesse pelo jornalismo porque ele é mal pago, e isso vem a par com ele é mais feminino. Isto é um risco absolutamente enorme de desvalorização profissional, não é? E aquilo que eu vos queria perguntar é, nas tecnologias, evidentemente, não estamos aí porque há mais homens do que mulheres, não é? Mas o que eu queria perceber é, porque nós sempre achamos que o facto de haver mulheres nos sítios traria mais mulheres aos sítios, não é? Porque é aquela coisa do modelo, não? Se ela chegou lá, eu também vou ser capaz. Eu que até achava que não podia ser da high-tech, não é? Ou do que fosse, afinal posso porque está lá uma pessoa que se parece comigo, em certa forma, no sentido muito, muito geral, não é? Eu queria perceber como é que veem estas alterações, mesmo se nesta fase ainda estamos numa fase de atração de mulheres para este campo, digamos assim, da inteligência artificial, ou no sentido tecnológico mais vasto, ou se já não é esse o caso, já é o caso de agora temos que assegurar que elas têm as mesmas promoções, as mesmas oportunidades e que de facto não se desvaloriza no sentido global em que o trabalho das mulheres é mais subvalorizado do que o dos homens, não é? E portanto mais mal pago, não é? Podemos começar agora pela Besma para... Sim, olha, nós não temos este problema na área de tecnologia. É um mundo de homens. Eu lembro-me quando estava na universidade, éramos 150, na Alemanha, 150 estudantes no Amphitheater e éramos 3 mulheres. E ainda hoje é um pouco mais, mas estamos já no double digit, mas são se calhar 20%, 30%, depende da área. Portanto, ainda estamos muito, muito, muito longe de chegar à paridade. Portanto, é por isso que temos muito trabalho que estamos a fazer na área de tecnologia com Girls Who Code, Women in Tech, Girls in Tech. Há muitas iniciativas para trazer mais meninas para o STEM, para o Science, Technology, Engineering and Math na escola e também para mulheres engenheiros. O incentivo, vou falar do incentivo de 2 áreas agora. Do ponto de vista das empresas, eu acho que, e estamos aqui com um grande grupo de experts nos recursos humanos, não sei se confirmam isso, mas já há a mudança da conversa de temos que ter mais mulheres porque temos mais igualdade, é por causa de uma questão ética e está a mexer mais para a questão de performance.
há provas que quando temos uma equipa, engenheiras na área pelo menos na área de tecnologia, a performance das empresas estão melhores quando há igualdade de género na área de tecnologia, e os produtos que os engenheiros estão a desenvolver são muito mais, não têm os defeitos do bias do engenheiro homem, branco, etc. E temos a diversidade, a questão de diversidade traz valor para a empresa do ponto de vista de bottom line, do ponto de vista de KPIs financeiros. Para as mulheres, porque é que estamos a tentar, e eu acho que o AI vai ser uma grande oportunidade de trazer mais mulheres para a área de tecnologia. Para já, porque nós vamos conseguir ter a aprendizagem. Há muitas ferramentas de learning na tecnologia, microlearning, que vai facilitar para as meninas aprenderem Science and Tech, STEM, e para ter mais engenheiros a entrarem no mundo de tecnologia. Mas também porque vai haver um shortage, e ajudam-me com a palavra em português agora, uma falta de pessoas na área de tecnologia, no AI, enorme, que a sociedade não vai conseguir resolver só com homens. Portanto, as empresas vão ser forçadas a ir buscar mulheres para esta área, porque os homens não vai ser suficientes. E não tenho os dados exatos para o AI, porque realmente é muito difícil ter dados, porque sabemos que há um shortage, mas não sabemos quantas pessoas. Mas só para vos dar uma ideia, na cibersegurança, que é uma área também está a crescer muito, mas menos prominente que a inteligência artificial, há uma shortage, falta de 3,5 milhões de pessoas no mundo. 3,5 milhões de pessoas no mundo na cibersegurança. Eu acho, não tenho dados como eu disse, mas eu acho que na inteligência artificial é ainda muito, muito mais. Não sei se a Patrícia ou a professora Sandra têm dados, mas vai ser muito mais. Portanto, as empresas vão ser forçadas a ir buscar mulheres. Portanto, não vamos chegar à situação que a Sofia descreveu agora no jornalismo, porque estamos muito longe disso. Ainda há muito trabalho a ser feito para trazer mais mulheres para a área de tecnologia, para trazer valor para as empresas, mas também trazer valor para a pessoa. E esses jobs não são todos coding, by the way, só uma parêntese e depois deixo o floor para a Patrícia. Com a inteligência artificial, por exemplo, vamos ter jobs que não precisam de coding, não precisam da pessoa fazer... escrever código, né, de informática, porque há ferramentas de no-code, low-code, o AI nós vamos conseguir fazer programas com linguagem normal, e não vamos precisar de coding. Eu espero e eu acho que isto vai trazer mais mulheres para o mundo de tecnologia. Esta ideia, Patrícia, antes de lhe passar, é muito interessante, esta do valor económico, não é? De repente mudar o chip, digamos assim, para o valor económico que as mulheres podem trazer, que de facto nunca esteve associado ao jornalismo. Isso pode fazer aqui alguma diferença, e conseguisse através daí fazer, enfim, motivar, não só motivar, mas ao mesmo tempo valorizar este trabalho, em vez de depois acontecer uma desvalorização num passo seguinte em que encaixa mais mulheres. Mas como eu acho que a Besma explica muito bem, ainda estamos muito longe dessa paridade. O que acaba por ser uma oportunidade, é isso, Patrícia? Para fazer as coisas direito, digamos. Sim, é assim, e se calhar vou chocar algumas pessoas, eu sou a favor da igualdade, mas eu também sou a favor da diferença. E quando eu digo isto é que, e agora vou generalizar e peço desculpa, o homem pensa de uma maneira, a mulher pensa talvez um bocadinho ao lado, ou mais para cima, ou mais para baixo, não quer dizer que sejamos assim tão diferentes, mas o que nós temos notado, tanto a nível da minha empresa como empresas com quem trabalhamos, é que, e acrescentando aquilo que a Besma estava a dizer, agora não é preciso código, porque realmente uma mulher, e estou outra vez a generalizar e peço desculpa, uma mulher fazer código é uma seca. É uma seca. Ou se nasce para aquilo, ou então é uma seca, não é? E portanto a mulher se calhar optava por fazer outras coisas, isto de uma forma muito cor-de-rosa. Mas agora temos uma coisa que se chama Prompt Engineering. O Prompt Engineering
é perguntas. Quem sabe fazer perguntas. E quem é que sabe fazer perguntas? A mulher. E obviamente eu estou a extrapolar, mas o que nos está a acontecer é que, por exemplo, no meu caso, eu tenho várias consultoras de negócio que de repente estão a passar para prompt engineers. Não são engenheiras, são de advocacia, são de economia, em que de repente começam a perceber que isto é acessível, que não tem que ter um curso ou um doutoramento em COBOL ou algo assim muito, muito, muito difícil, e que poderão entrar nestas áreas de uma forma mais suave. E Sofia, como disse, isto é linguagem natural. É linguagem natural. É isso, Carla, é isso mesmo. É fazer perguntas para aumentar o algoritmo. E não só, porque quando nós fazemos uma pergunta e assim muito rapidamente e muito alto nível, quando se faz uma pergunta, a pergunta vai seguir um caminho. Esse caminho pode ser para ali, para lá. E esse caminho chama-se Model Mechanics, para quem está na área de engenharia de dados. E isto também neste momento está a ser feito por muitas mulheres, porque a gente olha para o GPS. Pronto, eu estou se calhar a fazer uma paródia um bocadinho em relação a isto, mas o que é certo é que é uma oportunidade. É uma oportunidade muito gira, é uma oportunidade que eu estou a ver todos os dias a pessoas entrarem nesta área e realmente fazer perguntas para que o algoritmo se direcione para o sítio certo. Porque eu vou fazer aqui um parênteses. O Generative AI, ao contrário do AI, como Machine Learning e Deep Learning, não é determinístico. A gente faz uma pergunta, não é? E pode ser uma resposta. Se fizer a mesma pergunta, limpando o histórico, claro. Se fizer a mesma pergunta, passado um bocado, ele se calhar dar outra resposta, não quer dizer que não esteja relacionada, é que não esteja certa na mesma. E, portanto, estas incertezas é algo que tendo treinado o algoritmo, tendo treinado a própria da pergunta, pôr a pergunta com uma palavra diferente aqui ou acolá, aquilo vai gerar. Isto tudo para dizer, existe uma oportunidade gigantesca. Porque, assim, eu acredito que fazer código, eu acredito, e filo, código é realmente muito aborrecido. E agora há uma nova oportunidade de fazer código, ou pelo menos manipular, e esta é uma palavra que é societariamente vista como negativa, mas não, direcionar o algoritmo para que não esteja enviesado. E, portanto, há uma oportunidade gigantesca para as mulheres. Isto, eu não sei se respondi à pergunta, mas pelo menos adicionei um bocadinho que a Besma estava a dizer, que realmente já não é necessário. O próprio Generative AI faz o código. Deixa-me adicionar, Claro, Sofia, claro. Sim, claro. Sofia e Patrícia, eu não sei se as pessoas que estão aqui, as 50 pessoas estão de empresas pequenas, grandes, médias, startups, mas nós vemos nas startups que a maioria dos founders, nas startups de tecnologia, a maioria dos founders são homens. Porquê? Porque há muito necessidade de tecnologia, de coding, de engenharia. Eu sou engenheira, mas não temos muitas engenheiras mulheres e aquelas que são engenheiras mulheres they don't trust themselves. Não sei se como se diz, não se atrevam, não têm confiança que vão fazer isto. Agora imaginam, nós todos aqui estamos maioritariamente mulheres, quantos problemas nós passamos na vida real e achamos, olha, it would be great, era bom se tivéssemos uma solução que fizesse isto ou aquilo. E depois paramos lá. Temos a ideia, mas paramos lá. Porquê? Porque ninguém pensa que eu posso continuar a ir atrás desta ideia e desenvolver uma startup, uma aplicação, uma solução. Porquê? Porque isto é muita engenharia, muito código, muito software, etc. E de repente vamos estar num mundo em que se eu pensar uma ideia, não preciso ser engenheira, nem preciso ser um software developer para ir atrás desta ideia e ter um AI a desenvolver a solução para mim, falando linguagem normal, linguagem de pessoas, linguagem humana. E isto é uma oportunidade enorme para as mulheres que vão conseguir entrar neste mundo que antes, se calhar, estavam um pouco a sentir-se menos confortáveis com esta área.
E há muitos outros exemplos. Há também jobs que vão ser criados. Outro dia estava a ler um report sobre a questão de se o AI vai nos levar os nossos jobs ou se vai criar outros jobs e qual é a equation, né? Qual vai ser o resultado. E este report diz que 80% dos jobs, das funções, vão mudar de uma maneira ou outra, vão mudar, ou algumas vão desaparecer, mas a diferença vai ser, o net difference é positivo. Agora preciso da professora Sandra, se calhar, de me ajudar. The net difference é positivo, vão ser criados novos jobs que nós nem sabemos hoje em dia, e no fim do dia o mercado de trabalho vai precisar de mais pessoas. Ok? Não só vai transformar alguns jobs, mas também vai criar novos jobs e vai precisar de mais pessoas. E isto é preciso mulheres para fazer. Não há homens suficientes para fazer. Exato. Sandra, elas falam mais no mundo empresarial. Agora, focando na academia, vê estas coisas acontecerem, também digamos, virem mais mulheres, exatamente porque aquilo que se vai pedir não é exatamente o que se pede hoje, não é? Vejo e acho que nós todas vemos. Por exemplo, agora, ainda antes de chegar à academia, pensei na justiça em geral. Nós hoje temos muito mais juízas, temos muito mais candidatas à escola de magistratura do que homens. Perguntar-me-ão, isso mudou radicalmente, estruturalmente as diferenças? Eu penso que não. Porquê? Porque há estudos, e até há um estudo recente, 2022, as mulheres juízas têm mais burnout, têm mais problemas de saúde mental e, portanto, a carga depois de trabalho que é exigida na nossa sociedade, tal como ela está estruturada, é mais penosa para as mulheres do que para os homens, não é? E, portanto, muitas delas cedem. E isto, acho que o meu discurso não é tão otimista como o da Patrícia e o da mesma, mas a verdade é que aqui na área da justiça as coisas não têm corrido bem, eu diria assim. Se vocês pensarem nas grandes sociedades de advogados, eu tenho muitas alunas que saem daqui, saem de outras escolas, não é? Entram, fazem o estágio, mas nós vamos ver depois quem está lá em cima, os sócios, os séniores, e são muito mais homens, e há uma mulher ou outra que vai aparecendo. Portanto, já nos aconteceu isso a nós, na área da justiça, e de facto eu acho que o resultado não é aquele que nós desejaríamos. Na academia, nós temos uma vida um bocadinho diferente, porque também temos muito mais mulheres, mas na academia nós temos uma vida um bocadinho mais livre, em termos de tempos. Se não fizermos o doutoramento em 5 anos, fazemos em 6, ou em 7, ou em 8. Isso acomoda algumas diferenças, não é? Desde logo a maternidade, etc. Mas, se eu olhar para o lado, e eu já estou cá há alguns anos, não é? Eu acho que nós podemos chegar ao mesmo sítio, mas os homens chegam 5 anos mais cedo do que as mulheres. Ganham em termos de carreira. Portanto, ao contrário, quer do otimismo da Patrícia e da Besma que eu partilho nas vossas áreas, mas aqui nas minhas áreas já houve essa inversão, digamos assim, e acho que o resultado não foi propriamente positivo. E depois temos ainda as mulheres que fogem um bocadinho destes trabalhos que nós associamos a trabalhos sem horários, a trabalhos sem horário de trabalho, a trabalhos muito exigentes, e acabam por depois seguir a via da função pública ou a via de trabalhos, pronto, com outras condições. Portanto, eu aproximo-me aqui mais da Sofia do que acontece no jornalismo, do que provavelmente do que acontece nas áreas mais tecnológicas. Como é que, já agora, fazendo já esta pergunta assim e depois passando às outras, como é que a inteligência artificial, como é que vê que a inteligência artificial poderia ajudar à conciliação entre a vida pessoal, profissional, familiar, para homens e mulheres? Porque, na verdade, é quando ela for mais ou menos igual para todos, ou as dificuldades forem iguais para todos, é que as coisas provavelmente se equilibrarão, digamos. Sim, claro, e esperemos que
que com o avançar com a evolução, digamos assim, que a questão se coloca cada vez mais também para os homens, não é? E para a conciliação da vida pessoal e da vida profissional. Bem, a verdade é que nós podemos pensar, como pensar aquele juiz espanhol que eu falei há pouco, que é tarefas repetitivas podem ser alocadas à inteligência artificial e nós, enquanto humanos, ficarmos reservados para outro tipo de atividades. Eu também sou otimista quanto à inteligência artificial, também penso que, não sei se o exprimi desta forma tão clara, eu sou verdadeiro otimista porque eu acho que a nossa sociedade vai mudar e vai mudar para melhor. E as nossas condições de vida também vão mudar. E a verdade é que quanto melhores forem as nossas condições de vida, mais espaço nós temos, mais liberdade nós temos e mais espaço temos para fazer coisas bem feitas, coisas melhores. E nesse sentido, eu espero que haja aqui uma certa convergência e que vamos chegar onde a Sofia está a perguntar se chegaremos, não é? Se a um mundo mais igualitário, com as suas diferenças, mas... Patrícia, a inteligência artificial pode de facto ajudar a esta conciliação, tanto para homens como para mulheres? Eu acho que sim, porque assim, eu acho que a inteligência artificial não vem modificar a sociedade, né? Quando digo sociedade, aquilo que historicamente está engrenado, no meu caso eu tenho 2 filhas, eu vou ser sempre a mãe, não é? Portanto, aí eu não vai nada, não vai substituir nada. Agora, o que eu já, porque ainda por cima nisto há uns anos, realmente me faz ter mais tempo, por exemplo, para as minhas filhas, para mim, sei lá, para as pessoas que eu mais quero estar, é realmente aquilo que a Sandra falou, que é a automatização das tarefas repetitivas, não é? Eu tenho uma assistente, neste caso é um botzinho que eu fiz no meu computador, que me diz o que é que eu tenho que fazer. Pronto, isto não me tirando a parte do livre-arbítrio, que eu é que decido, que é outra coisa. A inteligência artificial não decide nada. Ele está lá só para dar sugestões. E, portanto, eu tenho aqui uma agenda, que não é só a minha cabeça que funciona muito bem ainda, mas que realmente me tira tempo. E, de facto, eu acho que isso favorece tanto homens como mulheres, não é? E os esquecidos. Pronto, em geral. Eu acho que isso é de facto uma... E, portanto, acaba por tirar carga de trabalho, seja ele profissional ou outro trabalho qualquer. E a partir de agora, isto vai, e desculpem a expressão, vai ser cogumelos, vai haver assistentes para aquilo, para aquilo outro. A gente já viu uma data de coisas que são automatizadas que nos vão tirar tempo. E, portanto, eu vejo, e sou uma otimista, mas eu também tenho aqui uma data de mitigações de risco, pronto, não as falei, mas de facto sou uma otimista que isto pode melhorar alguma saúde e bem-estar, tanto a mulheres como homens, ou seja o que for. E, portanto, agora, há aqui outra parte que eu acho muito interessante, que é, e falo por mim, e se calhar falo por muita gente, que é, eu esqueço-me sempre de ir ao médico. Sempre, não tenho tempo. Vou empurrando com a barriga, etc. E agora tenho, porque também faço parte de muita parte de testes de algumas aplicações. No outro dia, eu tenho aqui uma pulseirinha que depois está ligada a uma aplicação, que está ligada ao meu processo do SNS, em que diz se calhar ias tirar sangue. Agora, porque tens aí qualquer coisa que se calhar última... Portanto, há aqui uma data de coisas que nos vão facilitar a vida. E pronto, e vão aumentar a população mundial, se calhar vamos viver ainda mais tempo, mas de facto a produtividade vai ser muito diferente. Agora, deixa-me só dizer, e agora vou tentar ser menos positiva, mas mais realista. Há uma data de coisas automatizadas que são, no fundo, ou antes, nós não estamos a olhar para a psicologia da automatização. O que eu quero dizer é que há muita gente, e se calhar esse juiz que a Sandra falava não se importa, mas há muita gente que vê o seu valor naquilo que faz. E, portanto, vê o valor naquilo que faz e ao ser substituído por uma coisa qualquer, pode haver aqui, não, eu espero que não, pode haver aqui uma falta de significado da sua vida, neste caso profissional ou social, seja o que for, e portanto também temos de estar atentos a isso. Como já vimos em algumas empresas que de repente dizem, e agora eu faço o quê? Porque como somos humanos e etc, e realmente não somos máquinas, demoramos algum tempo a habituar-nos a estas novas maneiras de trabalhar. E isso também temos que estar atentos. Sim, isso é muito importante. Besma, o que é que acha? Também acha que vai ajudar a esta conciliação?
Vai ajudar muito. Eu queria fazer aqui a comparação com o personal assistant, o personal butler, né? Eu acho que são pessoas com um certo nível económico ou de carreira que têm o personal assistant. Com a inteligência artificial e com toda esta tecnologia, isto vai democratizar um personal assistant. Cada um de nós vai ter um PA. E um dia isto vai fazer parte do nosso telefone. Portanto, é um personal assistant que vai tratar dos appointments, do médico, de muita coisa que leva muito tempo e se calhar leva muito tempo da mãe, né? Da mulher, que normalmente e tradicionalmente é a mãe que faz. Agora, isto, claro, como Patrícia disse, eu também sou mãe, isto vai-me dar mais tempo para ter quality time, tempo de qualidade com o meu filho, mas trata de toda a parte logística, de toda a parte, e isto não vai depender de se eu ser um membro do Conselho de Administração ou uma secretária. Temos todos um personal assistant no nosso telefone e vamos utilizar. Ainda não é, ainda os PAs são ferramentas para experimentar ainda, mas um dia vamos todos ter isto e acho que vai fazer uma diferença grande. Agora, o que fazemos com o tempo é outra coisa e a Patrícia tem toda a razão. O que fazemos com este tempo, se vamos encher mais trabalho ou se vamos encher quality time de família, é outra coisa. É outra questão. Exato, que é uma coisa também muito importante, porque depois entronca mesmo na tal coisa estrutural, não é? Nesta estrutura em que vivemos e que também, enfim, tem sido uma estrutura que nos leva a trabalhar demasiado e a não descansar tempo suficiente ou a não despender tempo com aqueles que nos rodeiam e isso é todo também um mindset que é preciso mudar e que passa também muito pela educação. Eu se calhar aproveitava nesse sentido para voltar à Sandra, se a educação se tem sabido, pronto, a academia num sentido assim mais lato, tem sabido incorporar estas mudanças, não é? E de certa forma adaptar-se. Eu acho que a academia, devo dizer-lhe, não é um sítio muito adaptável na minha perspectiva, pelo menos assim inicialmente, portanto suponho que esteja tão perdido quanto a generalidade das pessoas sobre esta matéria, a não ser as pessoas que estão obviamente focadas especificamente nestes novos temas, não é? Mas aqui sobretudo era perceber como é que, porque isto vai criar também vai ter um impacto geracional muito grande, as gerações, vai haver uma geração que vai viver com isto, mas outra que entretanto, como dizia a Patrícia, está habituada a valorizar as coisas de uma determinada forma e de repente vai sentir que está a perder alguma coisa, não é? Ai, estou aqui a perder o pé, um bocado, aquela sensação inicial de isto vai-me tirar qualquer coisa, antes de perceber também aquilo que vai ganhar com, não é? Isto tem que ser incorporado no sistema de ensino, não lhe parece? Este tipo de questões, de forma a preparar as pessoas para esse novo tempo, digamos assim, que não é novo no sentido, apareceu agora, isso já vimos aqui, não é? Mas que terá de facto uma disseminação muito, muito grande agora nesta fase, não é? Claro. A nível institucional, e eu agora falo aqui pela Universidade de Coimbra, nós estamos a ver a implementação de um forte sistema de igualdade de géneros. Para vocês terem uma noção, e para quem nos está a ouvir também, por exemplo, a Constituição, isto vai ao ponto da Constituição do júri e doutoramento. O Martins, o que faltava para fazer tradição era a avaliação da conformidade legal. Que é aquilo que vocês fizeram, estava terminado. Diana tem que desligar o microfone. Mas dizia-vos eu, a própria Constituição do júri e doutoramento tem que haver paridade, um número equivalente de homens e mulheres. Portanto, quando chegamos a este nível de operacionalização, independentemente, e aqui eu dou o exemplo do júri e doutoramento, podia dar outros, mas porquê? Porque aqui são pessoas que vão discutir um determinado tema, não é? Um tema específico, e portanto até era facilmente escapável, digamos assim, a este critério, porque aquele senhor, aquele professor é especialista, aquela professora não. Não, isso está a ser superado ao nível da organização académica.
ao nível do ensino. Ao nível do ensino. Os nossos alunos hoje já se deparam com um corpo docente que é maioritariamente feminino. E isso está a acontecer aqui na faculdade. Perguntar-me-ão, em que é que isso se reflete? Eu tenho muitas dúvidas, sabem? Eu tenho muitas dúvidas se aquele professor masculino que vem de Lisboa, que trabalha numa sociedade de advogados e que vem cá dar umas aulas, se não representa muito mais para o aluno do que aquela professora que vive em Coimbra e que dá aulas e faz outras coisas cá em Coimbra. Percebe o que é que eu quero dizer? Portanto, eu também acho que... Porque isso é a questão do estatuto, não é? Depois vamos é a à questão questão do do estatuto estatuto, e da é a posição que se questão... ocupa socialmente, não é? De certa forma. Portanto, parece-me que, como há pouco se disse no jornalismo, se calhar não se considera que estas mulheres são tão capazes como os homens porque estão aqui a dar aulas na universidade, que são nossas professoras, mas é o contrário, não é? Elas estão aqui a dar aulas porque elas não são tão boas como os homens e, portanto, não conseguem ir dar umas aulas a Lisboa, trabalhar numa cidade de advogados em Lisboa, numa cidade de advogados no Porto, fazer isto, fazer aquilo e depois ainda vir dar aulas. E de facto, nós não conseguimos porque temos a parte da conciliação com a vida familiar. Portanto, não tenho a certeza qual é que é, se a percepção dos alunos é mais correta, se quer que lhe diga, Sofia. Não tenho verdadeiramente essa. Agora, em termos institucionais, em termos organizacionais, acho que estamos a fazer por isso. Em termos de resultados, vamos ter que esperar. Mas continuo a dizer-vos, continuo a ter esta percepção de que em alturas mais difíceis, em alturas de crise, acentua-se muita desigualdade e até mesmo aqui nos bancos da faculdade isso se nota. Isso se nota. Sim, isso não há dúvida. Isso há vários estudos, não é? Que comprovam que as crises são sempre Sim. mais nefastas para as mulheres e para todas as pessoas Sim. mais Mas tão vulneráveis. jovens, Sim. mas que seja numa fase tão jovem, sabem? É o que me espanta, é que seja numa fase tão jovem. E isso parece-me que acontece. Parece-me que acontece. Sim, eu vou só, daqui a nada já passo, já sei que há perguntas, mas volto a recordar que podem ainda colocar questões, eu daqui a pouquinho já vou passar a palavra para vos dar também a oportunidade de colocarem questões, mas perguntava aqui de facto à Patrícia e à Besma se este mundo, digamos assim, da tecnologia, não será, talvez porque é mais recente também, num certo sentido, ou não tem um peso da estrutura tão forte, se será ele mais rapidamente progressista, neste sentido de incorporar estas mudanças e de certa forma tratar as pessoas com a igualdade de oportunidades, pelo menos, e que as pessoas em geral, não é só homens e mulheres, as outras, por não ter esse peso, não é? Esse peso estrutural de ter não sei quantos séculos de existência como tem o direito, por exemplo, não é? Ou a área da justiça, em que há toda uma forma de fazer que se calhar torna mais difícil a mudança, de certa forma. Não sei se concordam com isto, ou seja, se é por esse lado da novidade ou se efetivamente a tecnologia tem esse princípio enraizado em si mesmo, não é? Eu posso começar a tentar responder esta pergunta. E esta tecnologia foi a tecnologia mais rápida ever. Portanto, foi em 6 semanas, o ChatGPT, por exemplo, no ano passado, chegou a 100 milhões de utilizadores. E utilizadores, pessoas como nós. Não estamos a falar das empresas que estavam já no alpha e no beta testing. Portanto, isto está a democratizar esta tecnologia. Agora, as empresas, todas as empresas, e pensam, se eu puder, if I can say, pensam nisso. Se a empresa tem dados, e todas as empresas têm dados, então a AI vai entrar no mundo do seu negócio. E se as empresas não fazem isto, alguém vai fazer isto. Há um saying que diz que se não estiver a usar AI hoje, a empresa vai morrer daqui 5 anos.
pode não morrer, mas vai desaparecer, alguém vai tirar o negócio desta empresa. Portanto, o AI vai estar em todo lado. E a questão é se nós estamos preparados para adotar o AI. Eu gostava... Muitos. Marta, tem que desligar. Marta, tem que desligar o som. Ok. Continuando, eu queria fazer um link entre o que a professora Sandra estava a falar agora no mundo da education, no mundo de education e o mundo de aprendizagem nas empresas. Em todas as empresas temos aqueles programas de formações, continuous learning, formações, seja presencial, seja online. Esta área, por exemplo, está a mudar completamente para um mundo de microlearning, para um mundo em que, imagina, antigamente houve uma formação para uma área técnica em que era presencial ou mesmo online, mas o homem estava lá em frente e não me representa como mulher, então eu se calhar também tenho medo, eu tenho vergonha de perguntar coisas, mas se eu tiver a fazer esta formação com um programa, com microlearning, eu posso até escolher se vou ter um professor, um homem ou uma mulher, porque é tudo programável. Eu escolho a voz, escolho a pessoa e o conteúdo é igual. Eu posso ter uma aprendizagem baseada no meu speed. Então, vai ter um impacto enorme na aprendizagem dentro das empresas para transformar o workforce, porque o workforce que nós temos hoje, se calhar nem todos vão ser precisos ou nós temos que fazer esta transformação destas pessoas. Muitas pessoas vão ter que usar estas ferramentas. Então, não sei, Sofia, se eu estou a responder a sua pergunta, mas em princípio eu acho que há muito para ser feito e a tecnologia está lá para nos ajudar. Portanto, se olharmos para isso como uma ferramenta que nos vai ajudar, vai ser o approach totalmente diferente comparando com isto é uma ameaça e nós temos que nos proteger e é uma reflexão da sociedade. O nosso desafio é como é que nós podemos resolver alguns temas que a sociedade tem para não amplificar estas biases, so to say. Uhum. De qualquer das formas, Patrícia, está sempre muito dependente de quem faz a tecnologia, ou de certa forma, de quem a está a construir, de quem a vai fazer, claro. De quem a vai fazer desenvolver, que há bocado falava de mitigação de riscos. Como é que se monitoriza este processo? Ou como é que se garante que este processo vai, enfim, acautelar algumas das coisas de que falamos aqui hoje? Certo, eu acho que a monitorização é uma coisa tal como, e agora vou fazer uma comparação um bocadinho extrapolada, mas tal como quem é que decide ser o quê, e neste caso um engenheiro de dados, etc., é uma questão de escolha e com falta de medo, não é? Portanto, isto tudo tem tudo a ver com isso. E ao fazer isso, temos também que falar transparentemente como é que vamos medir estes vieses todos que existem. Temos que saber se, por exemplo, e aqui não quero ofender ninguém, mas isto é real. No ChatGPT, há cerca de 2 meses atrás, quando começou, há 2, ou seja o que for, que começou a guerra entre Israel e o Hamas, vou dizer assim, realmente se a gente perguntasse coisas ao GPT sobre Israel era tudo positivo, e se falássemos sobre a Palestina era tudo negativo, e o Hamas ainda pior. Portanto, logo aí, como é que fazemos um indicador que vá medir isto, não é? Quem é que fez? Portanto, como estava a dizer, Sofia, muito bem, quem faz o algoritmo, quem faz o input destes dados todos, quem treina estes algoritmos, tem quase, como se costuma dizer, a chave na mão, não é? E, portanto, quem monitoriza isso tem que ser alguém que seja imparcial. E isto, claro, que é quase ilusório, não é? Porque acho que não conhecemos ninguém que seja imparcial, não é? Mas de certa forma tem que haver uma representatividade e uma equidade na maneira como medimos as coisas. Em relação aos dados, não é? Se a gente põe lá lixo virá, não é? Como garbage in, garbage out, não é? É como qualquer sistema, como qualquer conversa, não é? E depois há aqui uma coisa que é muito interessante que ainda não está a acontecer. Está a acontecer bastante nas empresas,
porque isto tem uma metodologia de implementação diferente de outro software, ou sei lá, de um SAP, como falámos há pouco, é realmente iterativo. Isto não tem um dia que fecha o projeto, isto está sempre a aprender, que é realmente o feedback de quem utiliza. E eu não sei até que ponto, isto é uma mitigação de risco, e agora vou falar num específico de ChatGPT, até que ponto o OpenAI está a receber a opinião de quem está a utilizar. A única coisa que ele está a receber é aquilo que nós vamos conversando com o ChatGPT, ele está a utilizar como dados de treino. E, portanto, isto tem um impacto gigante. Se não existir este feedback, se não existir, e obviamente tem que ser neutro, obviamente que isto nunca vai ser 100% neutro, não é? Nunca vai ser. Mas, como diz, tem que haver indicadores, tem que ser representativos e tem que haver regulamentação e políticas, tanto a nível, no caso, na União Europeia, no caso de Portugal, e dentro das empresas também. E agora não vou tirar a responsabilização de todos nós, e isto cada vez está mais claro neste último ano em relação ao Generative AI, neste caso um GPT ou um Bard, que é, nós todos temos um papel nisto. E a sociedade tem um papel nisto. Nós, como mães, pais, ou irmãos, ou filhos, temos realmente um papel nisto, porque uma coisa, e agora vou buscar um bocado da Sandra, da parte da academia. As minhas filhas, eu uma vez dei conta que a minha mais nova, que é mais espertalhona, já fez tudo com o ChatGPT, nem sequer viu se aquilo estava certo ou não, e vai disto. A outra não, a outra utiliza o ChatGPT como assistente. Portanto, isto tem tudo a ver com a maneira como nós educamos e como temos estas educações, digamos assim, e estas maneiras de trabalhar desde muito, muito cedo. E estou a falar mesmo na primária, porque não? Porque não pôr mulheres a olhar para o código? Porque não olhar... Pronto, e eu acho que tem tudo a ver também com o sistema de ensino, mas também societário, onde nós nos inserimos e que temos uma responsabilidade. Eu parece-me que é um excelente final, neste sentido em que dar a palavra a outras perguntas, a outras pessoas que foram aqui escrevendo no chat, e eu para isso passava à Lúcia Silva, que é aqui porta-voz do iGene, para este efeito de resumir um pouco esta sessão e dar a palavra aqui aos outros participantes, que são bastantes, e a quem também agradeço esta disponibilidade para estarem aqui a ouvir-nos. Muito bem. Cabe-me a mim, então, enquanto representante deste grupo que organizou esta reunião, passar a palavra aqui, ou dar a palavra às questões que são colocadas, e passo aqui, então, a ler e farei o resumo um pouco mais à frente. A primeira pergunta que nos aparece aqui é uma pergunta dirigida à doutora Sandra Passinhas. Refere os dois exemplos que deu na intervenção inicial, dos dois exemplos para a França, a separação de bens em divórcio e a alocação de crianças em infantários. Coloca-se a questão se não existirá aqui algum enviesamento de género, ligado à família, porque não ligado também às empresas. Será que a razão dessa escolha destas duas aplicações é neutra, ou será necessário conhecer melhor as razões de escolha desses dois casos que nos apresentou? Pergunta colocada pela doutora Elsa Fontainha, do ISEC. Responde já, não é, Lúcia? Sim, sim. Sim, portanto, de facto, estes dois casos, que são casos que nos trouxeram os magistrados franceses, são casos em que pode haver muito enviesamento de género, ao contrário do que penso que a doutora Elsa tinha sugerido. Porque se calhar nós não temos bem a noção de como às vezes o nosso país é um país evoluído, e noutras ordens jurídicas, a questão, por exemplo, da criança ser sempre entregue à mãe, é uma questão que é muito mais forte, este princípio da criança ser entregue à mãe, ou até a questão depois, efetivamente, da compensação em sede de divórcio, que nós hoje já temos em Portugal, diria que é quase residual. Nestes casos, penso que o interesse terá sido meramente académico e tem um bocadinho a ver com a questão daquilo que mais assusta os juízes, não é? Eu acho que os juízes não são diferentes de todas as outras
pessoas ou todos os outros profissionais, e nós vimos isso aqui muito bem, que é nós todos aceitamos a inteligência artificial enquanto ela nos assiste, todos tememos a inteligência artificial quando ela nos substitui. E, de facto os juízes também pensam isso, não é? Também têm esse problema. A pergunta da doutora Elsa é porque é que não ligada às empresas, não é? Por exemplo, em Espanha, vou dar-vos um exemplo, desculpem se ser demasiado jurídico, mas todos viajam de avião e todos sabem que se houver um cancelamento do voo podem ter direito a uma indenização de 600 euros. Toda a gente tem ideia mais ou menos disto, penso eu. Há um regulamento, o regulamento diz claramente o atraso ou o cancelamento, diz claramente o montante da indenização, e a pergunta que nós fazemos é, mas tem que ser um juiz a fazer uma sentença sobre isto. Quer dizer, a inteligência artificial não o faria tão bem. Falo-ia com certeza. Claro que nós temos aqui vários degraus. Nós podemos não ir para uma questão de inteligência artificial, podemos escolher, por exemplo, uma solução administrativa. Portanto, em vez de termos que ir a um tribunal, vamos a uma entidade administrativa e ela arbitra o pagamento. Portanto, há aqui várias hipóteses. Mas, para responder diretamente à pergunta e de forma sintética, não está excluído que a inteligência artificial possa agir no âmbito das empresas, nomeadamente e muito particularmente na questão das cláusulas contratuais. Nós hoje já temos, e os Estados Unidos estão a vender, e qualquer um de vós pode comprar para a vossa empresa, um sistema de inteligência artificial, que me tem dito não funciona assim muito bem ainda, que pode, para apreciar a legalidade de cláusulas contratuais. Portanto, doutora Elsa, vai chegar com certeza a todo lado e a todo o direito. Obrigada. Muito obrigada pela sua resposta. O segundo comentário que temos aqui no nosso chat não é exatamente uma questão, mas um comentário feito, penso que à intervenção da Patrícia Milheiro, quando falava em prompt engineering e na linguagem natural. Um comentário colocado pela doutora Carla Tavares, onde refere que de facto é um magnífico exemplo de como homens e mulheres, com as suas diferenças, entenda-se características biológicas diferentes, poderem trabalhar em conjunto, né, para um mesmo objetivo, eliminar enviesamento de género. Sim, concordo plenamente. Quer dizer, obviamente que não podemos generalizar, porque as características biológicas agora são diferentes de há uns anos atrás, como diria qualquer médico se estivesse aqui, mas de qualquer forma é um facto, uma certa intuição, uma certa maneira de utilizar cognitivamente as palavras torna-se diferente. Eu vou dar um exemplo que eu acho que é excelente. Eu tenho uma tia-avó de 91 anos e ela nunca, mas nunca, se adaptou ao Google, porque ela punha lá umas palavras e aquilo saiu uma data de links e ela diz, eu não sei para onde é que é de ir, como é que eu vou? Ela é utilizadora diária do ChatGPT. Porquê? Porque fala e tem uma conversa. E portanto eu sei que isto é só fé de ver, mas o que é certo é que realmente este prompt engineering é sobre conversas. É como saber ter conversa. Obviamente que há muitos homens que sabem ter conversas, não é isso, mas abre oportunidades. Enquanto que o código cerrado, não é aquele código duro, era mais complicado. E eu também vos digo, eu que andei nessas áreas há mais de 25 anos que ando nessas áreas, a maior parte das mulheres não quer entrar nessas áreas. Por medo ou porque não quer? Não quer. Muito bem, muito obrigada. Temos aqui uma terceira questão colocada por Adelaide Martins, que está relacionada com o mercado de trabalho. Ou seja, o que refere é que para resolver o problema no mercado de trabalho é necessário trazer mais mulheres para o IT e é necessário mostrar às meninas essa informação no ensino básico, antes ainda de se formar a ideia de que o IT é uma área masculina e que é uma área fantástica, com pleno emprego, melhor remunerada para funções equivalentes. Refere ainda que se não se mudar este mindset nas meninas, os pais, este mindset das meninas, dos pais e dos educadores, quando chegam à adolescência já têm, e quando têm de tomar a decisão, essa decisão já é tarde. Lançava aqui este repto ao painel, se de facto é importante e crucial disseminar estas ideias o quanto antes e junto até de idades mais precoces nas escolas. Eu sou totalmente a favor, por favor. Mas eu deixo...
se me permitem, só porque a Patrícia tem estado a contar umas histórias dela. Patrícia, e eu não resisto a contar-vos também uma. Claro. Por causa desta questão da mudança do mindset, que é tão difícil, não é? Eu na sexta-feira fui pôr o meu carro na oficina. E fui pôr o carro na oficina e era um carro de substituição, portanto eles receberam a minha documentação, têm carro com os meus dados todos, pronto, tudo normal, não é? E eles telefonaram ao meu marido a dizer que o carro está pronto. Sim, sim. E eu pergunto, nós temos tanto ainda a fazer, não é? Eu pensei, isto é um mundo de homens, não é? Eles têm todos os meus dados, a carrinha é minha, tudo. E eles telefonam ao meu marido, olha, o carro está pronto. Portanto, estou a ver, isto há muito a fazer e acho que ainda há muito a fazer por várias gerações. A pergunta é se a inteligência artificial pode esperar por estas gerações, ou pode esperar tanto tempo, não é? E não pode, não é? A Patrícia está a dizer que não pode e não pode, e portanto nós vamos ter que agir. Eu acho que aqui convoca-se realmente uma ação rápida e assertiva da nossa parte. Nós não falámos de uma coisa que eu gostaria só de deixar uma notinha. De facto, nós somos todos responsáveis, mas se calhar nós não conseguimos sozinhos, tem que haver aqui alguma entidade, uma governança da inteligência artificial que está a ser difícil, não é? Que está a ser difícil de sair para tentar resolver isto, porque se calhar a mão invisível não chega, não é? E o caminho liberal se calhar não chega para resolver isto. Agora, efetivamente, não é diferente, e há pouco a Besma também comentou isso, não é diferente do que já existiu noutras épocas e noutros tempos, e concordo inteiramente que é preciso começar com as crianças. Aliás, as grandes reformas de educação, ao contrário do que se possa pensar, o que acontece noutros. Nós temos uma forma de educação em condições, não começamos pelo ensino superior, temos que começar pelo ensino básico e depois ir fazendo o caminho. Eu gostava de adicionar aqui, porque é um tema que tema que eu gosto muito, é ter meninas lá na escola a gostarem de matemática, de ciência, de tecnologia, de engenharia, e de facto eu acho que o problema é muito complicado e já está antes do AI. Eu espero e eu acho que o AI pode ajudar a resolver algumas, mas antes de passar para a solução, eu queria, não sei qual é a vossa experiência. Eu tenho um filho de 16 anos, eu sou engenheira, ele vai ser engenheiro, consegui influenciá-lo. Agora, eu sei que na escola dele, que é uma escola privada, a maioria dos professores são mulheres e menos professor de matemática, física, tecnologia, informática são homens. E então eu pergunto-me como é que as meninas conseguem ver um role model quando veem um homem a fazer uma coisa e as mulheres a fazerem outra coisa. Há muito trabalho a ser feito lá a este nível para conseguir trazer mais meninas para os STEMs, para os engenheiros. E nós todos sabemos que as meninas podem ser mais inteligentes, mais boas em matemática, mas há algum mito que meninas não gostam de matemática, há meninas não podem ser engenheiros. Está a melhorar, mas eu acho que na minha vida, eu tenho 53 anos, eu acho que está a melhorar muito, 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 muito devagarinho. Depois de 30 anos ainda estamos a falar de 15, 20, 30% de pessoas na liderança de empresas de tecnologia. Having said that, eu acho que a inteligência artificial, por exemplo, este é o meu dream, eu acho que na escola um dia vamos chegar a um momento em que a parte do currículo está ensinada um pouco mais online, um pouco mais com virtual teacher, e depois há a parte de trabalhar os exercícios, trabalhar que vai ser com um professor de sangue e de carne, né? Professor, uma pessoa, um ser humano. E lá podíamos, se calhar, já começar a ter mais virtual professores, female, mulheres,
e para dar uma outra ideia às meninas, porque esta mudança para ter mais mulheres a ensinarem matemática, a ensinarem física, tecnologia, vai demorar uma geração, não sei, vai demorar muitos anos até chegar lá. E então a AI pode ajudar um pouco. Outra coisa que eu gostava só de deixar aqui em relação com mulheres, mesmo nos trabalhos, vamos deixar a escola agora, vamos passar para o mundo do trabalho, não sei qual é a vossa experiência, mas se olharem para as vossas empresas, vão se calhar também confirmar que os homens são muito mais techy do que as mulheres. E uma nota que eu gostava de deixar, porque temos aqui diretores dos recursos humanos, não sei se já estão a pensar numa coisa chamada literacia em inteligência artificial. O que é isto? Vocês têm um programa de formação, não é? E já está, é muito normal que alguém que vai passar de uma função para outra tem que ter P&L, Profit and Loss Responsibility, tem que gerir, tem que ter uma financial literacy, literacia financeira. E mandamos as pessoas para ter uma formação em finança, em P&L, para conseguir gerir uma equipa. Agora, eu acho que a literacia na inteligência artificial, que é uma coisa básica, todos vamos ter que ter. E se estão, como diretores dos recursos humanos, estão já a pensar e a procurar primeiros cursos, seja do meio-dia ou um dia, só para sensibilizar a equipa do que é esta AI, como é que isto vai impactar o nosso negócio, as nossas pessoas, os nossos processos, os nossos workflows. E isto, estou a ter muitas conversas com outras empresas e realmente menos nas áreas de tecnologia está a acontecer, mas em outras áreas nem muito, o que não deve ser. Eu acho que todos nós temos que ter este nível de literacia em inteligência artificial, tipo uma coisa básica. Deixo só isto como um desafio para os diretores dos recursos humanos. Lúcia Silva, será que antes de passar à próxima pergunta, eu sou a Adelaide Martins, me permite só dar uma chega fazendo um desafio aqui ao Fórum Hygiene a propósito desta, nem foi pergunta, foi mais um comentário que eu coloquei aqui, posso? Claro, sim, sim, sim. Eu, quando coloquei isto, que não é novidade para nenhuma das pessoas, penso eu, que está aqui nesta nossa reunião plenária, foi também num sentido um bocadinho provocatório, porque sendo uma realidade, e todos nós estamos de acordo, é preciso fazer. A questão é o que é que vamos fazer para alterar este estado de coisas. E eu acho que o Fórum Hygiene tem um papel privilegiadíssimo e tem uma posição privilegiadíssima para que possam acontecer as mudanças. Fazer o quê? Já falámos em algumas possíveis iniciativas, não é seguramente nesta reunião plenária o local para debater o que fazer em concreto, mas acho que é através destas intervenções sociais e destas intervenções que acabam também por ter repercussão direta nas empresas, porque nós que estamos nesta reunião plenária, penso que todas estamos ligados a empresas, que a mudança vai acontecer mais rapidamente, porque de facto ela já está atrasada neste momento, não é pode esperar, não pode esperar, já devia ter acontecido. Eu tenho aqui na empresa funções que estão há 2 anos por preencher, por não haver recursos tecnológicos suficientes, e com a rotação que há na área da IT, acabamos por ter permanentemente déficit destas funções. Portanto, acho que a palavra esperar neste momento já não se adequa com a rapidez que foi aqui referido, que a tecnologia atualmente imprime. Agora, o que é que vamos fazer para ajudar a acelerar a mudança? E depois, por outro lado, e para concluir, é uma questão também social. Nós continuamos a ter raparigas, jovens adultas e adultas a trabalhar em áreas diferentes da sua formação e a serem muito mal remuneradas e a não gostarem daquilo que fazem. E depois temos mitos, porque muito disto está ancorado em mitos de que a área tecnológica é uma área masculina.
a impedi-las de terem emprego garantido e melhor remunerado para funções equivalentes. Portanto, eu acho que tem que se fazer alguma coisa já, em 2024, e é esse repto que eu deixo ao Fórum Hygiene, de poder ter aqui um papel de intervenção social, e claro que passa pela via académica, mas neste momento eu estou já com a Câmara Municipal do Porto, já reuni aqui com o vereador do Pelouro da Educação e com a responsável pela empregabilidade, para em 2024, juntando todos os stakeholders que faça sentido, da academia, das empresas, etc., para não me alongar mais, vamos fazer acontecer algo de concreto junto da comunidade escolar nestes níveis etários muito, muito iniciais, para ver se ajudamos a mudar esta realidade, que é fundamental que aconteça rapidamente. Bravo. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, Adelaide, e aceitamos o repto que foi lançado. Na verdade, eu queria aproveitar este momento, porque já estamos um pouco em cima do horário. Gostava de agradecer, em particular, a todas as oradoras nesta reunião. Penso que espelharam diferentes setores de atividade. Foi muito interessante esta discussão, e agradeço também à jornalista Sofia Branco, que também moderou este painel. Este tema é, de facto, um tema estratégico, é um tema que está presente no nosso dia-a-dia, e, como referiu na sua intervenção inicial a doutora Carla Tavares, temos hoje um debate internacional, cada vez com maior presença da inteligência artificial nas nossas vidas, e que nos faz pensar sempre se a inteligência artificial constitui uma oportunidade ou uma ameaça para a igualdade de género. Estes testemunhos que foram apresentados aqui hoje, e muitas respostas às questões que foram colocadas, permitam-me destacar aqui alguns exemplos, nomeadamente Sandra Passinhas, que começou por dizer que os algoritmos devem ser neutrais, mas os dados ainda não são. Portanto, temos de trabalhar os dados que são inseridos para garantir que eles acabam por ser mais neutros a nível de género. Falámos das diferenças entre o mundo académico e o mundo empresarial. Agradeço também muito à Besma Kraim, que trouxe também ideias muito interessantes para este painel, nomeadamente começando por dizer que esta é uma oportunidade enorme para corrigir os enviesamentos que já existem, e, portanto, nomeadamente os enviesamentos nos dados. Deixar aqui uma mensagem positiva de oportunidade, porque há, de facto, muita falta de mão de obra, e vai haver falta de mão de obra nesta área, e, portanto, muitos empregos irão ser criados, e, portanto, ficamos aqui com uma mensagem de otimismo para o futuro, em que a palavra-chave é a transformação de muitas oportunidades e dos empregos que irão ser criados. Referi também ideias interessantes que a Patrícia Milheiro nos deixou, nomeadamente que a democratização faz com que mais mulheres apareçam, não só mulheres, mas também outras pessoas que apareçam estão aparentemente subrepresentadas no mercado de trabalho. Portanto, a inteligência artificial pode aumentar também a diversidade, aumentar naturalmente a produtividade no trabalho e facilitar a conciliação. Muitas outras mensagens foram passadas, aliás, acho que foi um debate muito rico. Agradeço mais uma vez a presença de todos e todas, e em nome do GT3 passo agora a palavra à doutora Carla Tavares para encerrar esta sessão. Muito obrigada. Obrigada. Está sem som, doutora Carla. Está sem som. Pois estava. Estava eu a dizer que era precisamente ao GT3 que queria agradecer por mais esta magnífica organização da reunião plenária do Fórum Hygiene, e pela escolha do tema, que tem fugido um bocadinho àquilo que temos conversado e debatido, mas veio-se a comprovar que foi uma excelente escolha, bastante útil, e que nos fez confirmar aquilo que tinha dito no início, que realmente todas e todos nós, empresas, governos, a sociedade, deve estar preparada para esta transformação, e nós temos falado tanto nestas questões da transição digital, e a transição digital não pode ser só o novo recurso, ou cada vez maior recurso às tecnologias, mas uma melhor utilização dessas mesmas tecnologias. E um pouco na sequência daquilo que a professora Sandra Passinhas falou, a governança e as políticas públicas também são muito importantes aqui, e não podemos continuar a fazer de conta que este não é um problema e que não é uma oportunidade também que se coloca a todas e a todos nós, eventualmente como sendo uma possibilidade e um novo recurso
para a melhoria das nossas vidas, e esse é o desafio, sobretudo se nós formos capazes de rentabilizar os tais minutos que nós ao longo do dia vamos ganhando com o auxílio destas novas ferramentas. E cara Patrícia Milheiro, eu vou querer uma assistente dessas, porque eu preciso desesperadamente, mas efetivamente o grande segredo para o futuro, e a CIT também está muito comprometida com essa missão, é de facto nós colocarmos estas novas tecnologias ao serviço de uma melhoria da nossa qualidade de vida, para nos permitir ter mais tempo, e também tempo de melhor qualidade, não só para dedicar às nossas famílias, mas também para que as pessoas possam dedicar a si mesmas, que cada vez mais essa também tem sido uma preocupação da maior parte das pessoas, é que não têm tempo para si, para fazer aquilo que gostam, para dar um passeio, para ler um livro, para ir ao cinema, e de facto as novas tecnologias, o desenvolvimento só faz sentido se puder contribuir para a melhoria da nossa qualidade de vida. E esse é o grande desafio que nós temos que abraçar enquanto sociedade, e que não podemos deixar que nos tirem. No fundo é isso. Obrigada a todas e a todos. Obrigada também à Ângela e à Fernanda da CIT, que têm dado sempre este apoio fantástico e imprescindível. E obviamente obrigada às nossas 3 oradoras pelo magnífico contributo que aqui nos trouxeram. Foi realmente uma magnífica tarde de conversa, que ainda por cima foi ainda melhor com a ajuda da Sofia Branco, que também soube fazer aqui estas ligações e colocar as questões pertinentes que nos levassem a uma melhor reflexão. Não me demoro mais. Boa tarde a todas e a todos, e até breve.